Minha filha pediu que eu lavasse as roupas enquanto ela e a sogra foram ao salão. A frase flutuou no ar da sala, leve como uma pluma, mas pousou em mim com o peso de uma bigorna. Mãezinha, é rapidinho, disse Laura, já com a bolsa a tiracolo, o cheiro do perfume caro dela se misturando ao cheiro de naftalina que emanava do meu velho cardigan. Ao seu lado, Débora, a sogra, me lançou aquele olhar de sempre, uma mistura de pena e desprezo, como se eu fosse um móvel antigo, útil, mas que já não combinava com a decoração. Eu sorri, um repuxar de lábios que não alcançou meus olhos, um sorriso treinado ao longo de 72 anos, aperfeiçoado nas últimas 2 décadas, desde que meu Ademar se foi e eu me tornei um apêndice na vida da minha única filha. Claro, minha filha, podem ir tranquilas, a mãe cuida de tudo. O som do carro delas se afastando pela rua de paralelepípedos foi a senha. O silêncio que se instalou na casa não era de paz, era de oportunidade. Fiquei parada por um instante no meio da sala, sentindo o assoalho de madeira ranger sob meus pés. Esta casa, minha casa, cada tábua, cada fresta, cada mancha na parede contava uma história que elas se esforçavam para apagar. Laura, com seus planos de reforma para modernizar o ambiente, e Débora, com suas sugestões venenosas de que um lugar menor, mais adequado para a minha idade, seria o ideal. Elas não queriam modernizar a casa, queriam apagar a mim. Caminhei lentamente até a área de serviço. O cesto de vime transbordava. Sedas, linhos, tecidos que exigiam um cuidado que elas jamais tiveram comigo. Peguei uma blusa de Laura, o tecido liso e frio escorregando pelos meus dedos nodosos. Lembrei-me de quando ela era pequena, das roupinhas de algodão que eu lavava à mão, no tanque, com sabão de coco, cantando cantigas de ninar. Minha mente, essa traidora fiel, me levou de volta a um sábado chuvoso, uns 10 anos atrás. Laura chegou em pânico. Tinha batido o carro, uma dívida inesperada. Eu, sem pensar 2 vezes, entreguei a ela as economias que guardava debaixo do colchão. O dinheiro da minha aposentadoria que eu juntava para consertar o telhado. Eu te devolvo em dobro, mãe, eu juro, ela disse, com os olhos cheios de lágrimas de crocodilo. O telhado continua com goteiras até hoje. Depois peguei uma echarpe de Débora. O perfume dela ainda estava impregnado, forte, arrogante. Lembrei-me do dia em que ela, sem querer, derrubou meu porta-retratos preferido, aquele com a foto do meu casamento com Ademar. Oh, Elvira, que desastre! Essas coisas velhas são tão frágeis, ela disse, sem um pingo de remorso, enquanto os cacos de vidro e de memória se espalhavam pelo chão. Eu sabia que não fora um acidente, era uma mensagem. O seu mundo novo, de luxo e aparências, não tinha espaço para o meu passado. Mas antes de eu continuar essa história que vocês precisam ouvir, me façam um favor. Apertem esse botãozinho de curtir aí embaixo. Vocês sabem como é, né? Uma mulher da minha idade precisa de todo o carinho que conseguir. E se vocês gostam dessas histórias que a vida ensina, se inscrevam no canal. Prometo que sempre terei uma história para contar e vocês sempre terão uma cadeira na minha mesa. A máquina de lavar zumbia, pronta para o serviço, mas as roupas delas podiam esperar. Havia uma outra lavagem a ser feita, uma muito mais profunda. Subi as escadas, degrau por degrau, o corrimão gelado sob minha mão trêmula. Não era fraqueza, era antecipação. Fui direto ao quarto de Laura, o quarto que um dia foi dela e do marido. Agora era um santuário de consumo. Abri seu guarda-roupa. As portas de espelho me devolveram uma imagem que eu mal reconhecia. Uma velhinha curvada de cabelos brancos e ralos. Mas meus olhos brilhavam com uma lucidez que assustaria quem os visse de perto. Não procurei por joias ou dinheiro. Vingança não é sobre roubo. É sobre justiça poética. Fui até sua mesa de cabeceira e na gaveta de baixo, sob uma pilha de revistas de moda, encontrei o que procurava, uma pequena caixa de veludo. Dentro não havia um anel, mas extratos bancários e faturas de cartão de crédito que ela escondia do marido. Dívidas, muitas delas, compras parceladas em lojas que eu nem sabia o nome. O dinheiro que ela pegava de mim, as ajudinhas para o supermercado, não iam para a comida dos meus netos. Iam para bolsas de grife e sapatos de sola vermelha. Dobrei cuidadosamente um dos extratos, o mais recente e escandaloso, e o coloquei no bolso do meu avental. Em seguida, o quarto de hóspedes, onde Débora se instalava em suas longas visitas. O ambiente era impessoal, exceto pela bolsa de couro caríssima jogada sobre a poltrona. Com a ponta dos dedos, como se tocasse em algo peçonhento, abri o fecho. Dentro, entre um batom e um celular, havia uma carteira. E dentro da carteira, dobrada em 4, uma carta. O papel amarelado
a caligrafia masculina e elegante. Eu não precisei ler. Minha memória, essa arma que elas subestimavam, sabia exatamente o que estava escrito. Era de um antigo caso de Débora, um homem que não era seu falecido marido. Uma carta cheia de promessas e segredos que ela guardava como um troféu de uma vida que ninguém conhecia. Peguei a carta. Outra peça para o meu quebra-cabeça. Voltei para a área de serviço, ignorei as roupas delas. Fui até o fundo do quintal, onde ficava um velho baú de madeira que Ademar havia feito para mim. A chuva fina, a garoa paulistana, começou a cair, molhando meus cabelos. Abri o baú. O cheiro de cânfora e tempo me atingiu. Lá dentro, embrulhadas em lençóis de linho amarelados, estavam as minhas roupas sujas, as verdadeiras. Tirei de lá com um cuidado reverente o vestido que usei no batizado de Laura. Uma mancha de vinho, de uma comemoração distante, ainda marcava a saia. Tirei a camisa de trabalho de Ademar, a que ele usava no dia em que sofreu o infarto. Tinha uma pequena mancha de graxa perto do colarinho que nunca saiu. E por último, com o coração apertado, tirei um minúsculo casaquinho de lã branca. O enxoval do meu primeiro filho, o que perdi antes de Laura nascer. Uma dor que enterrei fundo, que minha filha nunca soube ou nunca se importou em saber. Coloquei cada uma daquelas peças na máquina. O vestido manchado, a camisa da saudade, o casaquinho da dor. Usei o melhor sabão, o ciclo para roupas delicadas. Enquanto a máquina trabalhava, lavando as minhas memórias, eu preparava o palco. Na sala de estar, tirei as revistas de Débora da mesa de centro e, no lugar, coloquei o extrato bancário de Laura, aberto na página que mostrava o saldo devedor assustador. Ao lado do sofá onde Débora sempre se sentava, sobre uma mesinha lateral, deixei a carta de amor antiga, delicadamente desdobrada. Depois, subi e estendi um varal improvisado, de um lado a outro da sala de estar, bem no meio do caminho. O barulho do carro delas na rua me avisou que o show estava prestes a começar. Desci correndo com o coração batendo forte e comecei a pendurar minhas relíquias recém-lavadas. O vestido do batizado, a camisa de Ademar e, bem no centro, o casaquinho de lã branca, pequeno e fantasmagórico. A porta se abriu. Laura e Débora entraram rindo, falando sobre as unhas de gel e o novo corte de cabelo. O riso morreu em suas gargantas no instante em que viram a cena. A sala, o orgulho delas, transformada em um museu de fantasmas. As roupas penduradas, gotejando água e memória no tapete persa. Mãe, que palhaçada é essa? A voz de Laura saiu esganiçada. Seus olhos correram do varal para a mesa de centro. Vi o momento exato em que ela reconheceu o extrato bancário. A cor sumiu de seu rosto. Débora, por sua vez, estava paralisada. Os olhos fixos na carta ao lado do sofá. Sua boca se abriu e fechou, mas nenhum som saiu. A máscara de superioridade derreteu, revelando uma mulher assustada. Eu estava sentada na minha poltrona de balanço, no canto da sala. As mãos, que antes tremiam de raiva contida, agora estavam pousadas calmamente em meu colo. Eu não disse nada, apenas as observei. Observei o pânico nos olhos da minha filha, ao ver sua vida de mentiras exposta. Observei o terror no rosto de sua sogra, ao ver seu passado secreto pendurado para quem quisesse ver. Você ficou louca? Enlouqueceu de vez, sua velha? Gritou Laura, finalmente encontrando a voz. Eu a encarei. Pela primeira vez em anos, eu a encarei sem medo, sem submissão, e com a voz mais calma e firme que já tive na vida, eu respondi: Você me pediu para lavar a roupa, minha filha, e foi o que eu fiz. Fiz uma pausa, deixando o peso das palavras assentar na sala carregada. Eu lavei a roupa suja, toda ela. O silêncio que se seguiu foi a minha vingança. Um silêncio ensurdecedor, preenchido apenas pelo gotejar lento e constante das minhas memórias limpas no chão da minha casa. Débora foi a primeira a se mover, não com a fúria de Laura, mas com a lentidão de uma estátua de gelo começando a trincar. Seus passos eram hesitantes, arrastados, como se cada centímetro do tapete persa que ela tanto se orgulhava fosse um campo minado. Os olhos dela, que antes me fuzilavam com desprezo por eu não saber usar os talheres de peixe corretamente, estavam fixos não na carta, mas em algo que eu havia montado no centro da sala. Um varal de chão, daqueles simples de alumínio que eu usava nos fundos para secar panos de prato. Mas hoje ele não sustentava panos, sustentava a vida delas. Em cada fio, penduradas por pregadores de madeira que rangiam com a mais leve brisa da janela bem aberta, estavam as roupas sujas. Na camisa de seda de Laura, que ela me entregou com um muxoxo dizendo para ter
cuidado, que custou uma fortuna, eu havia aprendido extratos bancários. Vários deles mostravam as retiradas constantes da conta conjunta dela com o marido, Marcos, meu genro. Pequenos desvios, semana após semana, que somavam uma quantia obscena, transferida para uma conta secreta em nome de solteira dela. Uma vida de luxo construída sobre a confiança do homem que a amava. Ao lado, no vestido de linho de Débora, aquele que ela usava para os chás de caridade, onde julgava as roupas das outras, pendia uma fotografia. Sépia, gasta nas bordas. Mostrava uma moça muito jovem, magra, com os pés descalços e sujos de terra, segurando uma trouxa de roupa na cabeça. O rosto era inconfundível. Era Débora, décadas antes de se tornar a imponente senhora Dávila, a viúva do comendador. Era a Debinha de Itapajipe, a filha da lavadeira. O passado que ela enterrou com mais afinco do que enterrou o próprio marido. Laura seguiu o olhar da sogra e soltou um som gutural, um misto de soluço e engasgo. Ela correu na direção do varal, as unhas recém-feitas, prontas para rasgar os papéis, para destruir a prova de sua traição. Não toque, eu disse. Minha voz não se alterou. Continuou no mesmo tom baixo e sereno, mas havia um fio de aço nela, um fio forjado em 72 anos de silêncios engolidos. Ela parou, a mão a centímetros de seu segredo exposto. Virou-se para mim, o rosto contorcido numa máscara de ódio. Você não tinha o direito. São as minhas coisas, minha vida. Sua vida? Repeti, balançando a cabeça lentamente na minha poltrona. Eu me lembro de quando você era pequena, Laura. Você tinha pesadelos, acordava gritando no meio da noite e era no meu colo que você se acalmava. Eu cantava para você até o sol raiar. Eu me lembro de quando você ralou o joelho e achou que ia morrer. Eu que fiz o curativo e te disse que você era a menina mais corajosa do mundo. Eu me lembro de segurar seu cabelo na sua primeira bebedeira, de costurar a barra do seu vestido de formatura na madrugada anterior, de vender minhas poucas joias para ajudar na entrada deste apartamento. Eu fiz parte da sua vida e você me jogou no quartinho dos fundos como um móvel velho. Você não tinha o direito de fazer isso comigo. Meu olhar se moveu para Débora, que agora tremia, abraçando o próprio corpo. E você, Débora? Eu me lembro da primeira vez que veio aqui. Olhou para os meus móveis, para as minhas cortinas e disse com aquele seu sorriso de cobra que a casa tinha potencial, mas que precisava de um toque de classe. Você me ensinou, com sua paciência condescendente, a diferença entre um Borgonha e um Merlot, mas nunca se deu ao trabalho de perguntar o nome da minha mãe, o nome da sua avó, Debinha. O nome a atingiu como um tapa. Ela cambaleou para trás, apoiando-se no sofá. Como você conseguiu isso? As pessoas que você despreza, Débora, elas têm memória. A sua prima, a Cida, que você finge que não existe e que mora a 3 ruas daqui. Ela me procurou há alguns meses. Estava precisando de ajuda. E você bateu a porta na cara dela. Ela não queria dinheiro, só queria conversar, lembrar dos tempos em que vocês dividiam um prato de angu. Ela me deu a foto. Disse que era para eu me lembrar de que gente que sobe pisando nos outros, um dia encontra um chão de vidro. E as cartas? As cartas. Pendurada no blazer de Marcos, que Laura também havia jogado no cesto de roupa suja, estava uma série de cartas de amor. Não as de Marcos para Laura, mas as de um antigo namorado de Laura para ela. Um homem que ela jurou para o marido que era apenas um amigo de faculdade. As cartas eram recentes. Falavam de encontros, de planos de fuga, de como Marcos era um tolo ingênuo. Você é um monstro, sussurrou Laura, as lágrimas agora escorrendo livremente, borrando a maquiagem cara. Não, eu respondi. E pela primeira vez, um sorriso tocou meus lábios. Um sorriso sem alegria, um sorriso de pura e límpida justiça. Eu sou a sua mãe, e mães, minha filha, conhecem a sujeira melhor do que ninguém. Sabem onde ela se esconde, nos bolsos, nas golas, no forro das bolsas, e sabem como lavá-la. O problema é que a sujeira de vocês não sai com sabão em pó. Ela precisava de luz, de muita luz. O telefone da casa tocou, estridente, quebrando a tensão. Nenhuma delas se moveu. Deixei tocar 3, 4 vezes, o som parecia perfurar os nossos crânios. Finalmente a secretária eletrônica foi ativada e a voz de Marcos, meu genro, preencheu a sala. Sua voz não era a de sempre, calma e afetuosa. Estava tensa, quebrada. Laura? Mãe? Eu recebi um envelope sem remetente. Aqui no escritório. Tem umas cópias aqui, extratos, fotos, uma foto sua, mãe, que eu nunca vi, e cartas. Laura, que cartas são essas? Pelo amor de Deus, me liguem. O que está acontecendo? O clique da secretária desligando foi o som mais alto que eu já ouvi. Foi o som de um mundo desabando. O meu plano não era apenas confrontá-las. Isso seria pouco. Eu as conhecia. Elas se uniriam, me chamariam de louca, me internariam num asilo e continuariam suas vidas de mentira. Não, a sujeira precisava
precisava ser lavada na frente do dono das roupas. A vingança, para ser completa, precisava de uma testemunha que importasse. Laura me olhou. O ódio havia desaparecido, substituído por um pânico puro. Animal era o olhar de um bicho encurralado. Por quê? Ela conseguiu dizer. A voz um fiapo. Eu me levantei da poltrona de balanço. Meus joelhos estalaram, como sempre faziam, mas hoje eu me sentia firme. Fui até o varal, passando os dedos suavemente pelos papéis, pelas provas de suas vidas podres. Porque há 2 semanas eu desmaiei na cozinha. O médico me ligou no dia seguinte com os resultados dos exames. Ele disse que era sério, que eu precisava de cuidados, de repouso, de alguém que olhasse por mim. Eu tentei te contar, Laura. Eu juro que tentei. Sentei com você na mesa do café da manhã, o envelope do laboratório na minha mão trêmula. E você nem tirou os olhos do seu celular. Apenas disse, agora não, mãe, estou atrasada. A Débora e eu vamos ao salão ver se lava aquela montanha de roupas, sim? E me deu um beijo no topo da cabeça. O mesmo beijo distraído que se dá numa criança ou num cachorro. Fiz uma pausa, olhando para a janela, para o céu cinzento que se formava lá fora. Naquele momento eu entendi que eu podia morrer naquele quartinho dos fundos. E vocês só perceberiam pelo cheiro. Entendi que a minha vida para vocês valia menos do que uma escova no cabelo. E entendi que se eu ia morrer, eu não ia morrer cercada de sujeira. Eu ia deixar a casa limpa, impecavelmente limpa. Eu me virei e olhei para as 2 mulheres desfeitas na minha sala. A rainha e a princesa, destronadas e nuas em meio aos seus próprios dejetos. Elas não choravam mais. Apenas me encaravam, paralisadas pelo horror da verdade. A roupa está lavada, eu disse por fim. Agora, se me dão licença, vou fazer um chá. O meu médico disse que camomila me faz bem. Caminhei para a cozinha, deixando para trás o varal da infâmia e o silêncio pesado das ruínas que eu mesma havia construído. O som da chaleira começando a assobiar era para mim o som da paz. Uma paz fria, solitária e terrível. Mas, ainda assim, paz. A casa estava finalmente em ordem. E eu, pela primeira vez em décadas, estava respirando um ar puro, o ar da minha própria dignidade reconquistada. A chaleira silenciou e eu servi o líquido dourado na minha velha xícara de ágata. O vapor subia, carregando um cheiro de campo e de calma que não pertencia àquela casa. Cada gole era uma pequena vitória, um ato de autocuidado que me fora negado por tanto tempo. O silêncio na sala era denso, um vácuo deixado pela explosão da verdade. Eu ouvia apenas a minha própria respiração, finalmente compassada, e o gotejar lento de uma torneira que Laura nunca se dera ao trabalho de consertar. Então, passos arrastados no corredor. Laura surgiu no umbral da cozinha, um espectro. O penteado caro do salão era uma piada em sua cabeça, os olhos inchados e vermelhos, a maquiagem borrada formando sulcos em seu rosto pálido. Débora não veio. A rainha-mãe devia continuar prostrada em seu trono de imundície. Mamãe! A voz de Laura era um fiapo, a voz de uma criança perdida. O que a senhora fez? Eu tomei mais um gole do chá antes de responder, saboreando a pequena pausa. Eu fiz o que você me pediu, minha filha. Lavei a roupa. Tirei toda a sujeira. Olhei bem dentro dos olhos dela. A de vocês e a minha. Ela balançou a cabeça. A negação inútil de quem se recusa a ver o abismo que se abriu sob seus pés. Mas para onde a senhora vai? Não pode nos deixar assim. A pergunta era a prova final de que ela não havia entendido nada. A preocupação não era comigo, mas com quem faria o almoço no dia seguinte. Assim como, Laura, com a casa limpa, com as contas em dia, como sempre deixei. Não se preocupe. Apoiei a xícara na pia. O som da louça no mármore foi seco, definitivo. Eu não vou para longe. Aluguei uma kitnet perto do mercado com o dinheiro que juntei das costuras que fazia escondida de madrugada. É pequena, mas o ar é meu, a paz é minha. Caminhei em sua direção. Pela primeira vez, vi minha filha recuar um passo, como se tivesse medo de mim. De mim, uma senhora de 72 anos e ossos cansados. Mas não era do meu corpo que ela tinha medo. Era da alma que ela finalmente enxergava. Passei por ela sem tocá-la e peguei minha pequena valise de couro sintético que já me esperava atrás da porta da sala há 6 meses. Não olhei para Débora encolhida no sofá. Ela já não existia para mim. Girei a chave na fechadura. Um som que conhecia de cor, mas que soou diferente. Soou como o fim. Feche a porta quando sair, mamãe. Está começando a ventar frio, Laura disse, num último apelo desesperado à normalidade. Eu parei na soleira sem me virar. Eu não vou sair, minha filha, respondi, sentindo a primeira lufada do ar da noite no rosto. Eu estou entrando, pela primeira vez, e fechei a porta atrás de mim. A voz de Laura era como um caco de vidro no meu café da manhã. Um som que aprendi a tolerar, mas que nunca deixou de me ferir por dentro. Mãe, eu e a Débora vamos dar um pulo no salão. Coisa rápida. Você lava essa roupa pra mim, né? A da Débora tá junto. Separei
Procurei por cor para não ter erro. Ela não esperou resposta. Laura nunca esperava. Minhas respostas eram irrelevantes. Um eco no vazio de suas conveniências. Débora, a sogra, me lançou um olhar por cima dos óculos de grife, um misto de pena e superioridade que ela aperfeiçoara ao longo de 20 anos. Era o olhar que se dá a um móvel antigo, útil, mas que já não combina com a decoração. Elas saíram, deixando para trás o perfume caro e uma montanha de roupas sujas no cesto de vime da lavanderia. O cheiro de suas vidas, das quais eu era apenas a faxineira. Fiquei parada na cozinha, o pão com manteiga tocado na minha frente. O silêncio da casa era diferente quando elas não estavam. Não era paz, era uma ausência tensa, como o ar antes de uma tempestade. Caminhei até a lavanderia, um cômodo pequeno e úmido nos fundos da casa, que era meu domínio não oficial. Ali estava a pilha, blusas de seda de Laura que exigiam lavagem à mão, roupas de ginástica dela, impregnadas com o suor de quem malha para manter um casamento que eu sabia ser uma farsa. E as roupas de Débora. Ah, as roupas de Débora. Rendas delicadas, tecidos importados, peças que custavam mais do que minha aposentadoria de um mês. Roupa de gente que não tem preocupação, que não sabe o que é virar à noite costurando para juntar um trocado. Cada peça era um insulto, uma lembrança do meu lugar naquela casa. Comecei a separar as roupas, minhas mãos nodosas e manchadas pela idade, movendo-se com a eficiência de quem faz a mesma tarefa há décadas. Branco com branco, colorido com colorido. A rotina era um anestésico, mas naquele dia algo estava diferente. A mola da submissão, comprimida por anos a fio, finalmente quebrou. Não houve um estalo, um grande momento de epifania. Foi um cansaço profundo, uma certeza fria que se instalou na minha alma. Eles achavam que meus ossos cansados refletiam um espírito quebrado. Mal sabiam que a mente estava mais afiada do que nunca. A memória, que eles tanto desprezavam, chamando-a de delírios de velha, era meu arsenal. Lembrei-me de uma tarde, uns 10 anos atrás. Eu havia feito um bolo de fubá com goiabada, a receita da minha mãe. O cheiro encheu a casa. Laura chegou com Débora, rindo de alguma piada. Que cheiro de roça, mãe? Disse Laura. Débora torceu o nariz. Elvira, querida, já conversamos sobre essas comidas pesadas. Não fazem bem para sua idade, nem para ti a nossa silhueta. Elas não provaram uma fatia. O bolo ficou dias na cozinha, um monumento ao meu fracasso em agradá-las, até eu mesma jogá-lo no lixo, pedaço por pedaço, engolindo o choro junto com a humilhação. A memória era tão viva que senti o gosto amargo na boca. Olhei para a máquina de lavar. Um plano que vinha sendo bordado em silêncio nas minhas longas noites de insônia começou a tomar sua forma final. Não era sobre estragar as roupas. Isso seria infantil, uma birra. Minha vingança seria como uma costura fina, invisível por fora, mas que com o tempo faria a peça inteira se desfazer. A vingança de uma costureira. Deixei as roupas de molho e subi as escadas, meus pés descalços, não fazendo barulho no assoalho de madeira que eu mesma encerava toda semana. O andar de cima era o santuário delas. O quarto de Laura e Ricardo, seu marido, era um catálogo de revista. Tudo em tons de bege, impessoal, frio. Fui direto ao closet. O lado dele, organizado e sem graça. O lado dela, uma explosão de cores, tecidos e etiquetas. Abri a gaveta de joias. Não para roubar. Eu nunca fui ladra, mas eu era uma observadora. E eu sabia que Laura tinha um caso. Sabia pelo jeito que ela escondia o celular, pelas viagens de trabalho que surgiam de repente. E sabia por quê. Uma vez, ao limpar o carro, encontrei um brinco que não era dela. Um brinco barato, de bijuteria, coisa que Laura jamais usaria. Eu o guardei. Por 6 meses, ele ficou dentro de um velho pote de linha na minha caixinha de costura. Peguei o pequeno brinco de argola com uma pedrinha azul e o coloquei no fundo de um bolso de um casaco de cachemir que ela raramente usava. Não seria encontrado hoje, nem amanhã, mas seria encontrado. Talvez no inverno, quando ela fosse usar o casaco para uma viagem romântica com o marido. Ricardo não era um homem de confrontos, mas era ciumento. A semente da desconfiança, uma vez plantada em solo fértil, cresce e destrói tudo ao redor. Era uma bomba relógio. Em seguida, fui ao quarto de hóspedes, onde Débora se instalava em suas longas visitas. O quarto cheirava-lhe a lavanda e a crítica. Débora era a personificação da retidão, a matriarca impecável. Mas eu me lembrava de conversas sussurradas ao telefone que ela pensava que eu não ouvia. Falava com o irmão sobre o inventário do meu falecido sogro, pai dela. Falava sobre um terreno, um bem que nunca fora declarado, que ela escondera dos outros herdeiros. Ela era uma
uma ladra de luvas de pelica. Fui até a escrivaninha antiga que havia no quarto. Débora, em sua arrogância, acreditava que ninguém ousaria mexer em suas coisas. Na última gaveta, embaixo de uma pilha de papel de carta perfumado, estava uma pasta de documentos. Encontrei o que procurava. Uma cópia da escritura do tal terreno, com uma data muito anterior à morte do pai. Uma prova irrefutável de sua fraude. Não tirei o documento. Apenas o mudei de lugar. Coloquei-o entre as páginas de um álbum de fotos de família que ficava na sala de estar. Um álbum que todos folheavam em reuniões de domingo. Coloquei a escritura marcando a página de uma foto do casamento dela, onde ela sorria, o retrato da honestidade. A próxima vez que um primo curioso ou um tio nostálgico abrisse aquele álbum, o segredo de Débora viria à tona. Não pelas minhas mãos, mas pelo acaso que eu cuidadosamente orquestrei. Desci as escadas. A casa parecia respirar comigo, cúmplice do meu motim silencioso. Voltei para a lavanderia. A água com sabão já estava turva. Comecei a lavar as roupas. Cada peça que eu esfregava, cada mancha que eu tirava, era um ato simbólico. Eu estava limpando a sujeira delas, sim, mas também estava limpando minha vida da presença delas. Lavei tudo com um esmero que elas não mereciam. Usei o amaciante que Laura gostava, o que deixava um cheiro suave de algodão. Separei as peças delicadas para secar na sombra, como Débora sempre exigia. Cumpri minha tarefa de criada com a perfeição de uma artista. Enquanto as roupas secavam no varal dos fundos, balançando suavemente com a brisa da tarde, fui ao meu pequeno quarto, o antigo quarto de empregada nos fundos da casa. Abri o guarda-roupa e tirei de lá uma pequena valise de couro sintético marrom. Estava pronta há 6 meses. Dentro, apenas o essencial. 2 mudas de roupa, meus documentos, a caixinha de costura com o dinheiro que juntei e uma foto antiga dos meus pais. Coloquei a valise atrás da porta da sala. Ninguém notaria. Eu era parte da mobília, assim como meus poucos pertences. Passei o resto da tarde sentada na poltrona da sala, tricotando um casaquinho de bebê para uma vizinha. O som das agulhas era rítmico, calmante. Eu estava tecendo o meu futuro, ponto por ponto. Por fora, eu era a imagem da tranquilidade senil. A vovó inofensiva esperando a família voltar. Por dentro, meu coração batia firme, não com ansiedade, mas com uma resolução de aço. Ouvi o barulho do carro na garagem. Elas chegaram. As vozes mais altas e estridentes depois de uma tarde de fofocas e champanhe no salão. A porta se abriu. "Mãe, tá aí?" gritou Laura. "Estou na sala, minha filha", respondi sem levantar os olhos do tricô. Elas entraram, trazendo o cheiro de laquê e uma aura de satisfação. Os cabelos perfeitamente escovados, as unhas feitas. "E a roupa?" perguntou Débora, já se servindo de um copo d'água na cozinha. "Está lavada e secando. As mais delicadas estão no varal de dentro", informei com a voz mansa de sempre. Laura sorriu, um sorriso rápido, de quem dá um comando e o vê cumprido. "Ótimo. Obrigada, mãe. Depois você passa e guarda, por favor." Ela subiu para o quarto. Débora a seguiu, reclamando de uma manicure que borrou o esmalte. O andar de cima ficou em silêncio por alguns minutos. Eu continuei tricotando. Ponto meia, ponto tricô. O ritmo da normalidade. Então, ouvi um som. Um ruído seco, um objeto caindo no chão no quarto de Laura. Depois silêncio. Um silêncio diferente de antes. Um silêncio pesado, carregado. A calmaria antes da explosão. Aguardei. As agulhas continuavam seu balé em minhas mãos. O relógio de pêndulo na parede parecia marcar o tempo de forma mais lenta. Cada tic-tac, um golpe de martelo na tensão que se acumulava. Passos pesados na escada. Era Laura. Ela parou no último degrau, o rosto pálido, os olhos arregalados. Ela não segurava nada, mas era como se estivesse segurando uma traição nas mãos. "Mãe", ela começou, a voz um fio. Onde você achou isso?" Eu sabia que ela não falava de um brinco. Ela falava do que o brinco representava. Ela não podia perguntar diretamente, não na frente da sogra. Levantei a cabeça lentamente. "Achei o quê, minha filha? Estive aqui o dia todo cuidando das roupas como você pediu." Meu tom era neutro, mas meus olhos diziam outra coisa. E pela primeira vez ela pareceu entender. Ela viu algo ali que não era a mãe dócil, a serviçal silenciosa. Ela viu uma estranha. Débora apareceu atrás dela, o rosto uma máscara de fúria contida. "Elvira, o que significa isso? Onde você mexeu?" "Mexi nas roupas, Débora, para lavar. Foi o que me pediram para fazer", respondi. A calma sendo minha armadura e minha arma. A dinâmica de poder havia se invertido. Elas não podiam me acusar sem se incriminarem. A ladra não podia gritar "pega ladrão". A adúltera não podia confessar sua pista. Elas estavam presas em uma gaiola de segredos que eu apenas destranquei. Elas teriam que se devorar por dentro. A discussão que se seguiu foi baixa, sibilante, cheia de acusações veladas e negações furiosas entre elas. Eu era o centro do furacão, mas permanecia intocada. Em meu oásis de tricô,
e serenidade calculada. Foi nesse momento, vendo a máscara de perfeição delas rachar, que eu soube que era a hora. Levantei-me, a poltrona rangeu, o som pareceu ecoar como um trovão na sala tensa. Coloquei meu tricô na cesta ao lado. Caminhei até a cozinha, peguei um copo d'água. Minha mão não tremia. Passei por elas, que se calaram ao me ver aproximar. Fui até o aparador e peguei a única peça de cristal que era minha, um pequeno prato de sobremesa que ganhei de casamento. Olhei para ele, depois para Laura, e o deixei cair no chão de mármore. O som da louça no mármore foi seco, definitivo. Eu não vou para longe. Aluguei uma kitnet perto do mercado com o dinheiro que juntei das costuras que fazia escondida de madrugada. É pequena, mas o ar é meu, a paz é minha. Caminhei em sua direção. Pela primeira vez, vi minha filha recuar um passo, como se tivesse medo de mim. De mim, uma senhora de 72 anos e ossos cansados. Mas não era do meu corpo que ela tinha medo. Era da alma que ela finalmente enxergava. Passei por ela sem tocá-la e peguei minha pequena valise de couro sintético que já me esperava atrás da porta da sala há 6 meses. Não olhei para Débora, encolhida no sofá. Ela já não existia para mim. Girei a chave na fechadura. Um som que conhecia de cor, mas que soou diferente. Soou como o fim. Feche a porta quando sair, mamãe. Está começando a ventar frio, Laura disse, num último apelo desesperado à normalidade. Eu parei na soleira, sem me virar. Eu não vou sair, minha filha, respondi, sentindo a primeira lufada do ar da noite no rosto. Eu estou entrando. Pela primeira vez, e fechei a porta atrás de mim. Aquele ar frio não era uma ameaça, era uma promessa. O som da fechadura se encaixando foi o ponto final mais bonito que eu já escrevi. Do lado de fora, a rua estava quieta. As luzes dos postes começavam a acender, criando longas sombras no asfalto. Eu não sabia exatamente como seria o dia de amanhã, na minha pequena kitnet com meu ar e minha paz. Mas eu sabia, com uma certeza que aquecia meus ossos mais do que qualquer lareira, que eu nunca mais lavaria a roupa suja de ninguém. A lavanderia da minha alma, depois de 72 anos, estava finalmente fechada para balanço. E o balanço era positivo. Eu estava livre e, pela primeira vez em muito tempo, o silêncio que me acompanhava enquanto eu caminhava pela calçada não era de solidão, era de liberdade. A vingança, afinal, não era sobre destruir a vida delas, era sobre começar a minha, e ela estava apenas começando. O barulho do trânsito ao longe soava como música, uma sinfonia para a minha nova vida. Eu não olhei para trás. A casa, com seus segredos agora expostos e suas moradoras presas em suas próprias mentiras, já não era mais meu lar, nem minha prisão. Era apenas um endereço antigo, uma memória que eu podia, finalmente, escolher esquecer. Cada passo na calçada irregular me levava para mais perto de mim mesma. A senhora de ossos cansados estava, enfim, indo para casa. O cheiro da noite, uma mistura de jasmim, de um quintal vizinho e da poluição da cidade, nunca me pareceu tão doce. Eu respirei fundo, enchendo os pulmões não apenas de ar, mas de futuro. Um futuro que pela primeira vez seria costurado apenas por mim, com as linhas que eu escolhesse, nos tecidos que eu desejasse e com as cores da minha própria e reconquistada dignidade. A noite era minha. E o amanhã também. A primeira esquina que dobrei me levou a uma rua mais silenciosa, ladeada por casarões antigos que dormiam sob a luz amarelada dos postes. O silêncio ali era diferente, mais denso, como se guardasse as histórias de todas as famílias que já haviam habitado aquelas paredes. Por um instante, um calafrio percorreu minha espinha. Não era medo, era o eco de um hábito. O hábito de sentir medo ao me afastar de casa. Um medo instilado por anos de cuidado e proteção, que eram, na verdade, as grades da minha jaula. Marta sempre dizia: "A senhora não pode sair sozinha, mamãe. O mundo é perigoso." Lúcia completava com sua voz chorosa: "E se algo lhe acontece? Eu morreria de preocupação." O mundo delas era perigoso. O meu, eu estava descobrindo, era apenas vasto. Continuei andando sem rumo certo, apenas com a certeza de que cada passo me afastava do epicentro do meu sofrimento. Meus pés, inchados dentro dos sapatos ortopédicos que Marta insistia que eu usasse, protestavam, mas meu espírito os ignorava. Eu tinha um pouco de dinheiro na bolsa, o suficiente para algumas noites. Era o dinheiro do meu antigo trabalho como costureira, guardado num fundo de gaveta, um pequeno segredo que elas nunca descobriram, distraídas demais em controlar as grandes quantias da pensão do meu falecido marido. Elas gerenciavam a pensão, claro, para facilitar a sua vida, diziam. Facilitavam tanto que eu precisava pedir permissão para comprar um novelo de lã novo. A vingança não foi um ato de fúria, foi um bordado lento e meticuloso, costurado ponto por ponto no silêncio dos meus
meus quartos, nas madrugadas insones. Começou quando ouvi, sem querer, uma conversa entre as duas na cozinha. Eu tinha me levantado para beber água e parei no corredor escuro ao ouvir a risada de Marta. Uma risada fria que não combinava com a filha preocupada que ela fingia ser. Ela nem desconfia, Marta disse. Acha mesmo que o dinheiro mal dá para os remédios. Se soubesse do apartamento na praia... Lúcia respondeu algo sobre as prestações, sobre como era difícil manter as aparências. Naquele momento, a névoa que elas teceram ao meu redor por 20 anos se dissipou. Eu não era uma velha senil e incapaz. Eu era a financiadora de suas vidas duplas. A partir daquele dia, tornei-me uma atriz, a velhinha frágil, um pouco mais confusa a cada dia. Pedia para elas me mostrarem os extratos bancários, fingindo não entender os números. E enquanto elas explicavam com uma paciência condescendente, eu memorizava. Pedia para Lúcia me ajudar com o celular, reclamando que as letras eram pequenas, e aproveitava para ver as fotos das suas viagens impossíveis, dos jantares caros que ela dizia serem convites de amigos generosos. Juntei tudo. Os extratos que consegui pegar na agência do banco, numa das raras vezes em que me levaram para passear. As faturas de cartão de crédito que chegavam em nome delas e que eu resgatava do lixo antes que o levassem. Gravei conversas com um pequeno gravador que comprei, dizendo que era para gravar minhas receitas antigas antes que eu as esquecesse. O golpe final foi silencioso como minha dor. Contratei com o dinheiro da costura um advogado jovem recomendado por uma amiga de uma vida inteira com quem eu conseguia falar às escondidas. Ele olhou para mim, para minhas mãos trêmulas e meus cabelos brancos, e eu vi a dúvida em seus olhos. Mas quando abri a pasta e espalhei os documentos sobre sua mesa, sua expressão mudou. Ele viu a clareza por trás da fachada de fragilidade. Hoje foi o dia. Ele chegou a casa, formal e impassível. Marta e Lúcia o receberam com desconfiança. Mamãe não precisa de advogado, disse Marta tentando fechar a porta, mas eu estava logo atrás. Deixe-o entrar, minha filha. É para o meu bem. A ironia em minhas palavras passou despercebida por elas. Na sala de estar, o palco de tantas humilhações, o advogado apresentou os fatos, as transferências, as compras, os bens adquiridos com o meu dinheiro, a pensão que deveria ser minha, que mal dava para comprar frutas frescas para mim, havia pago por 2 carros, um apartamento e incontáveis luxos. Eu não vi fúria em seus rostos, vi pânico, o pânico de quem é pego na própria armadilha. Lúcia começou a chorar, o recurso de sempre. Mamãe, como pode pensar isso de nós? Cuidamos da senhora. Marta tentou a rota da intimidação, ameaçando processar o advogado por calúnia. Mas os papéis na mesa não mentiam. A proposta do advogado era simples: a devolução de uma parte do patrimônio desviado e a transferência imediata da gestão de todos os meus bens para uma administradora de confiança. Em troca, eu não prestaria queixa por apropriação indébita. Não era sobre mandá-las para ir à cadeia. Minha prisão havia sido longa demais para que eu desejasse uma para elas. Minha vingança era a liberdade, era vê-las despojadas da fonte de seu poder sobre mim, era forçá-las, pela primeira vez na vida adulta, a se sustentarem com o próprio suor, não com o meu. Elas assinaram, tremendo, lançando-me olhares que eram uma mistura de ódio e incredulidade. A velhinha dócil, o bibelô da casa, havia se revelado uma estrategista. Enquanto o advogado guardava os papéis, eu subi ao meu quarto. Peguei uma pequena mala já pronta há semanas, com algumas roupas, meus álbuns de fotos e a caixa de costura da minha mãe. Quando desci, elas ainda estavam lá, paralisadas na sala. Não me disseram nada. Seus olhares eram a única despedida de que eu precisava. E então eu saí, fechei a porta sem fazer barulho e comecei a caminhar. Agora, na rua silenciosa, a realidade começava a se assentar. A euforia dava lugar a uma calma profunda, mas também a uma pontada de incerteza. Para onde ir? Vi uma placa luminosa a alguns quarteirões de distância. Pensão Estrela. Parecia um bom presságio. A fachada era simples, pintada de um azul desbotado, com vasos de gerânios na janela. Empurrei a porta de vidro e um sininho soou. Atrás do balcão de madeira escura, uma mulher de cabelos presos num coque e óculos na ponta do nariz levantou os olhos de um livro. Ela não parecia ter mais de 50 anos, mas seu olhar era antigo e sereno. Boa noite, eu disse, minha voz um pouco rouca. A senhora teria um quarto vago para esta noite? Ela me examinou por um instante, sem julgamento. Apenas uma observação tranquila. Temos sim, apenas para uma noite. Não sei, talvez mais, respondi. E a incerteza soou como uma promessa. Pois bem, o quarto é simples, mas é limpo. Chuveiro quente, janela para o pátio interno, silencioso. Parece perfeito, eu disse. Ela me passou uma ficha para preencher. Minha mão tremeu um pouco ao escrever meu nome. Elvira, apenas Elvira, sem o sobrenome
sobrenome do meu marido, sem a alcunha de mãe de Marta e Lúcia. Apenas eu. Quando chegou a hora de pagar, abri minha bolsa e tirei as notas. O toque do dinheiro, meu dinheiro, sendo usado para comprar minha própria segurança, meu próprio teto, foi um dos sentimentos mais poderosos que já experimentei. Aqui está a chave. Quarto número 7. No fim do corredor, o café da manhã é servido das 7 às 9. Ela sorriu, um sorriso discreto. Seja bem-vinda, dona Elvira. O quarto era exatamente como ela descreveu. Simples. Uma cama de solteiro com uma colcha de retalhos, um pequeno armário de madeira, uma cadeira e uma janela que se abria para um pátio com um pé de mamão e algumas samambaias. O cheiro era de cera e de roupa limpa. Não havia o cheiro de desinfetante hospitalar que Marta insistia em usar na casa para matar os germes. Não havia os retratos de família me observando de cada parede. Não havia nada que me prendesse ao passado. Sentei-me na cama e o colchão rangeu suavemente. Tirei os sapatos ortopédicos e massageei meus pés, sentindo o sangue voltar a circular. Olhei para a mala pequena ao meu lado. Tudo o que eu era, tudo o que eu queria salvar, estava ali. O resto, os móveis, os objetos, a casa, era apenas um cenário. O silêncio do quarto era absoluto. E nele, as lembranças vieram não como fantasmas, mas como velhos conhecidos que eu podia agora encarar sem medo. Lembrei-me de quando meu marido Afonso adoeceu. Foi quando tudo começou. Elas se uniram, as duas filhas, como um exército de cuidado. Deixa que a gente cuida de tudo, mamãe. Descanse. E eu, devastada pela dor de ver o homem da minha vida se esvaindo, aceitei, agradeci, achei que era amor. Após a morte dele, o cuidado se intensificou. Tornou-se controle. Minhas amigas pararam de me visitar. Elas te cansam, mamãe. Meus passeios pela vizinhança foram abreviados. A senhora pode cair, se machucar? Minhas decisões foram anuladas. Nós sabemos o que é melhor para a senhora. Elas me infantilizaram. Me transformaram numa boneca de porcelana frágil e sem vontade, quebrando-me aos poucos por dentro para que eu me encaixasse no molde que elas criaram. O molde de uma mãe idosa e dependente, cuja única função era existir passivamente, enquanto seus recursos eram drenados. A comida que eu comia era controlada. Isso tem muito sal, mamãe. Faz mal para a sua pressão. Mas elas pediam pizza nas noites em que achavam que eu já estava dormindo. A televisão que eu assistia era a que elas escolhiam. Aquela novela é muito violenta, vai te deixar nervosa. Mas elas assistiam a filmes e séries cheios de intrigas e traições, talvez aprendendo novas táticas. O mais cruel era a solidão. Elas me cercaram de uma solidão povoada. Estavam sempre lá, fisicamente, mas suas presenças eram mais opressivas do que qualquer ausência. Eu não podia chorar em paz a morte do meu marido, porque Lúcia chorava mais alto, lamentando a perda do melhor pai do mundo e, por consequência, exigindo o meu consolo. Eu não podia me alegrar com uma pequena flor que brotava no jardim, porque Marta logo vinha com uma lista de contas e problemas, trazendo nuvens para o meu pequeno raio de sol. Elas roubaram meu luto, minhas alegrias, meu tempo, meu dinheiro, roubaram minha identidade até que eu fosse apenas a mãe. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio, uma limpeza final. Eu estava chorando por aquela mulher que fui, a que se deixou anular, e estava chorando de gratidão por aquela fagulha dentro dela que nunca se apagou, a fagulha que ouviu aquela conversa na cozinha e decidiu lutar. Levantei-me e fui até a janela. O pátio estava escuro, mas eu podia ver a silhueta do mamoeiro contra o céu menos iluminado da cidade. Abri a janela e o ar fresco entrou, carregando o cheiro de terra molhada de um vaso recém-regado. Respirei fundo. Era o cheiro da vida comum, da normalidade. Algo que me fora negado por tanto tempo. Dormi um sono sem sonhos, profundo e reparador. Acordei não com a voz de Marta me dizendo que horas eram e que remédios tomar, mas com um filete de sol que entrava pela fresta da cortina. Senti uma leveza no corpo que não sentia há anos. Meus ossos não pareciam tão cansados. No pequeno refeitório da pensão, algumas pessoas tomavam café em silêncio. Um homem lendo jornal, uma moça que parecia estudante. Sentei-me a uma mesinha no canto. Dona Iris, a proprietária, me trouxe uma bandeja. Havia pão fresco, manteiga, mamão fatiado, queijo e uma garrafa térmica com café quente. Meus olhos se encheram d'água. Mamão, minha fruta preferida, que Lúcia dizia que soltava demais o meu intestino. E pão com manteiga, que Marta havia banido por causa do colesterol. Comi devagar, saboreando cada pedaço. O pão crocante, o mamão doce, o café forte e sem o excesso de adoçante que elas colocavam. Era um banquete, um ato de rebelião delicioso e simples. Era a minha primeira decisão
decisão do dia, do primeiro dia do resto da minha vida. O que eu faria agora? A resposta veio clara, como o sol da manhã. Havia um lugar que Afonso e eu sempre sonhamos em visitar depois que ele se aposentasse. Mas sua doença veio antes. Uma pequena cidade litorânea, a algumas horas de ônibus. Um lugar onde o rio encontra o mar. Eu não sabia o nome das ruas, não conhecia ninguém lá. E era exatamente por isso que eu queria ir. Voltei ao quarto, arrumei minha mala, que agora parecia ainda menor e mais leve. Paguei a conta à dona Iris. Já de partida, dona Elvira? Ela perguntou. Sim, tenho uma viagem a fazer, respondi. E a firmeza na minha voz me surpreendeu, pois que tenha uma boa viagem, ela disse, com aquele mesmo sorriso sereno. Na rodoviária, o caos de pessoas indo e vindo, as chamadas para embarque nos alto-falantes, tudo aquilo que antes me assustaria, agora me energizava. Era o som do mundo se movendo, e eu, pela primeira vez, fazia parte desse movimento por minha própria escolha. Comprei minha passagem, escolhi o assento na janela. O ônibus partiu, e a cidade, com suas feridas e suas belezas, foi ficando para trás. Eu não pensei na casa que deixei, não pensei em Marta ou Lúcia. Elas eram agora figuras de um passado distante, como personagens de um livro que eu finalmente terminei de ler. A história delas continuaria, eu sabia, mas agora sem mim como protagonista sofredora ou como cofre forte. Elas teriam que escrever seus próprios capítulos, enfrentar suas próprias consequências. A paisagem na janela se transformava. Os prédios cinzentos deram lugar a morros verdes, a pequenas casas coloridas. E então, de repente, depois de uma curva na estrada, ele apareceu. O mar, vasto, azul, infinito. Uma lufada de ar salgado entrou pela fresta da janela e eu fechei os olhos, inalando aquela promessa de imensidão. Quando desci na pequena rodoviária da cidade litorânea, o sol da tarde dourava tudo. O ar era mais leve, o ritmo era mais lento. Caminhei em direção ao barulho das ondas, uma atração magnética. A praia estava quase deserta, apenas alguns pescadores consertando suas redes e crianças correndo na areia. Tirei novamente meus sapatos, caminhei pela areia fofa e morna até a beira da água. A espuma das ondas beijou meus pés, fria e viva. Olhei para o horizonte, onde o céu e o mar se encontravam numa linha perfeita, e eu sorri, um sorriso largo que enrugou meu rosto e fez meus olhos brilharem. A vingança, eu compreendi ali, com os pés na água salgada, não era o fim da história delas. Era o começo da minha. Não era sobre o que eu tinha destruído, mas sobre o que eu estava, finalmente, construindo. Uma casa feita não de tijolos e mentiras, mas de escolhas e ar puro. Uma vida costurada não com linhas de obrigação e culpa, mas com o fio dourado do sol poente no oceano. Eu não era mais a senhora de ossos cansados. Eu era Elvira. E estava, enfim, em casa. E o amanhã, que antes era uma ameaça, uma repetição do hoje, agora se estendia à minha frente como aquele mar, cheio de possibilidades, profundo e inteiramente meu. E assim termina mais uma história que a vida me ensinou. Nem sempre o final é o que esperamos. Nem sempre a justiça tem o gosto doce que imaginamos. Às vezes ela é amarga como café sem açúcar. Mas é assim que a vida é, meus queridos. Complicada, real e sempre nos ensinando alguma coisa. Se vocês gostaram dessa história, deixem nos comentários o que acharam. E não se esqueçam, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Uma mulher da minha idade tem muitas histórias guardadas e vocês merecem ouvir todas elas. Até a próxima e que Deus os abençoe.